E aí, gente, beleza? Sou o professor Gustavo Nicoli, sou físico. Vamos falar aqui um pouquinho na nossa sequência de eletrodinâmica. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a associação de resistores em série. A associação de resistores em série, ela tem algumas particularidades e elas são usadas em alguns eventos específicos. E o objetivo aqui é a gente dar a noção básica para poder depois vocês conseguirem resolver os exercícios e tal. O meu foco aqui é basicamente a questão de Enem, essas coisas assim. Então, hoje é uma aula teórica para a gente entender os conceitos principais. Beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente vai usar o simulador do FET Colorado, totalmente de graça. Eu até aconselho vocês a utilizarem, que é bem interessante. Então aqui está o seguinte, eu tenho 3 lâmpadas, eu estou usando as lâmpadas como se fossem os resistores, porque na verdade as lâmpadas são resistores, essas lâmpadas incandescentes, tá bom? E cada resistor desse aqui, ele tem 10 ohms de resistência. Eu coloquei uma bateria de 30 volts, eu coloquei os fios sem resistência elétrica, que é uma idealização. No caso real, existe uma resistência elétrica nos fios, mas aí é um passo seguinte, não é a aula de hoje. E vamos colocar isso para funcionar. Aqui tem um amperímetro para medir a corrente elétrica e aqui também tem outro amperímetro. Observa que a ligação em série, deixa eu ligar aqui. A ligação em série significa que para a corrente elétrica passar por dentro dessa lâmpada aqui que está no meio, ela obrigatoriamente tem que passar por dentro das outras. Uma coisa que as pessoas confundem muito é que quando eu ligo e desligo o interruptor, dá-se a impressão que a energia elétrica, a corrente elétrica sai do interruptor e vai passar pelas lâmpadas. Isso não é verdade. Vocês podem observar nesse simulador, é claro que a estrutura atômica não é assim, dos elétrons e tal, mas isso aqui é um simulador. Então, isso aqui é uma fila de elétrons, todos andam juntos. Então, se eu colocar um resistor em qualquer local, vai influenciar no circuito inteiro. Então, não é que a corrente sai de um lugar e vai para o outro assim. É todo mundo anda junto. Isso devido à diferença de potencial que ocorre entre os polos da bateria. Beleza? Bom, o sentido real da corrente é esse que vocês estão vendo. Os elétrons saem do polo negativo, vão rodar o circuito e vão chegar no negativo. Porém, o sentido convencional é o sentido das setinhas que estão aí. É saindo do polo positivo e indo para o negativo. Ah, mas isso muda muito? Muda para efeito conceitual. Para efeito matemático, não. Beleza? Então vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, 30 volts jogando corrente em 3 lâmpadas de 10 ohms. Isso está conseguindo impulsionar 1 ampere. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer na resistência dessa lâmpada e vou aumentar ela, ó. Eu quero que vocês observem, enquanto eu estou aumentando a resistência, o que acontece com o amperímetro, o que acontece com a velocidade da corrente. Então, estou aumentando a resistência, ó, 20, 25. Reparem que a resistência, a corrente elétrica está diminuindo e a velocidade também. Então, a intensidade diminui enquanto a resistência aumenta. E observa também que esta lâmpada aqui, ó, ela começa a brilhar mais do que as outras. Então, quando em série, e exclusivamente em série, quando eu tenho uma resistência maior, é como se essa resistência conseguisse puxar mais energia da bateria, vamos dizer assim. Então, ela vai ter uma potência maior, ela vai brilhar mais. Então, vamos medir quantos volts ficaram sobre essa lâmpada aqui agora. Ó, a gente tem 21,67. Aqui, nesta lâmpada, a gente tem 4,17. E na lâmpada do meio também vai ter 4,17, porque ela tem 10 ohms. Então agora vamos mexer de novo naquela resistência e botar um valor que a gente consiga entender mais fácil. Então eu vou voltar para 30 e observa, ó, 30. Aqui ficou com 18 volts, mas nós temos 30.
Então, se a lâmpada aqui, ó, essa primeira lâmpada roubou, entre aspas, roubou 18 volts, então sobraram 12 volts para as outras duas lâmpadas. E como as duas outras lâmpadas estão com a mesma resistência elétrica, ficaram 6 volts para cada lâmpada. Se eu botar entre os terminais das duas, ficam 12. Se eu colocar a medida só na lâmpada do meio, ficou 6. Só na lâmpada da pontinha, ficou 6. Então, em série, tem essas coisas assim, essas particularidades. Outra coisa, a corrente que passa na primeira lâmpada é a mesma corrente que passa na do meio e que passa nessa aqui, independentemente do valor. Então, vamos pegar agora e mexer nessa aqui. Eu vou diminuir para 5 ohms. Vamos observar o que acontece com os volts e vamos observar o que acontece com a corrente elétrica. Ó, vou diminuindo, ó. O volt dela está diminuindo, é só olhar aqui no voltímetro. E no amperímetro a corrente está aumentando. Por que a corrente está aumentando? Porque a bateria está encontrando menos resistência para impulsionar os elétrons. E por que o volt está diminuindo? Porque a resistência, entre aspas, está puxando menos energia. Então vamos botar 2, eu falei 5, mas vamos colocar 2. Porém, se aqui diminuiu o volt, aqui vai ter que aumentar. Agora está com 7,14, antes estava com 6. Porque o 30 da bateria não vai desaparecer. Então é tudo um equilíbrio ali. Então, assim, a gente já dá para tirar algumas conclusões. A primeira conclusão é o seguinte: a DDP da bateria, a tensão da bateria, DDP significa diferença de potencial entre os terminais da bateria. A DDP, a tensão, ela é dividida entre os valores, entre as resistências e é proporcional aos valores da resistência. Outra conclusão importante: a corrente elétrica que passa pela primeira lâmpada é a mesma que passa na do meio e é a mesma que passa pela da ponta. E eu também não vejo por que seria diferente. Se nós fizermos uma analogia com água passando num encanamento, a água que passa em um ponto tem que ser o mesmo fluxo que passa em outro. Beleza? Agora, vamos voltar as resistências todas para 10. Essa aqui já está em 10. Vamos colocar essa aqui em 10. E vamos colocar essa aqui em 10. Bom, como era de se esperar, 10 ohms, então vai ficar 10 volts para cada uma, porque a gente tem 30 volts e 3 lâmpadas iguais em termos de resistência, então cada lâmpada ficou com 3, com a mesma voltagem de 10. Então os volts, 30 volts daqui ficaram 10 volts aqui, 10 volts aqui e 10 volts aqui. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Nesse simulador eu estou usando 3 resistores, porém isso funciona para 4, para 5, para 2. Quantos resistores forem, tá bom? Então deixa eu tirar aqui o voltímetro. Vamos pensar o seguinte: essa lâmpada que está aqui, desculpa, essa bateria que está aqui, 30 volts, ela não sabe que aqui tem 3 resistências. Ela está impulsionando 1 ampere em cima de uma resistência. Ela não sabe que são 3, são 2 ou que é apenas uma. O importante para ela é que ela está fazendo uma força eletromotriz aqui e está tendo 1 ampere. Então, 30 volts empurrando 1 ampere é a mesma coisa que se ela estivesse encontrando 30 ohms de resistência. Então, essas 3 lâmpadas em série, 3 de 10, vão ser como se fossem uma de 30. Então, aqui a gente tem deu um print lá naquele circuito. Aqui a gente tem a resistência, que eu vou chamar de resistência 3. Aqui tem a resistência 1 e aqui tem a resistência 2. Aqui a gente tem a bateria de 30 volts. Esse circuito está esquematizado aqui ao lado. Essa resistência 1 seria a primeira lâmpada, a resistência 2 a lâmpada do meio e a resistência 3 a lâmpada que está do lado direito. Tá bom? Esquematicamente falando,
as resistências, elas são essas linhazinhas aqui, toda tortinha aqui, beleza? Então vamos analisar o que a gente viu lá no simulador. A gente viu no simulador que se a gente medir aqui, a gente tem o U, número 1, igual a 10 volts. Nós medimos ali. Se a gente medir nessa lâmpada, aqui tem o 2 igual a 10 volts. E se a gente medir aqui, a gente fica com o 3 igual a 10 volts também. Isso porque as lâmpadas são de 10 ohms cada uma, então elas vão dividir por igual. E por que 10, 10, 10? Porque tem 30 volts. Então ficou 10 para cada um, beleza? Então vamos lá. O que a gente pode perceber então? Que quando a gente tem um circuito em série, o U que sai da bateria, ele vai ser dividido em U número 1, em o U número 2, mais o U número 3. Se tiverem mais resistores, o número 4, o número 5 e assim por diante. Beleza? Então, é a nossa primeira constatação, primeira que eu estou falando aqui, todas são ao mesmo tempo. A DDP é dividida. Outra coisa que nós observamos, aqui, ó, são 30 volts, é 1 ampere impulsionado pelos 30 volts. E aqui também passa 1 ampere. Então, a corrente que passa aqui dentro é 1 ampere, a corrente que passa aqui dentro também, e aqui dentro também. Então, a corrente elétrica que sai da bateria, a intensidade dela, é a mesma que passa na primeira, que é igual a que passa no segundo resistor, que é igual a que passa no terceiro resistor. Beleza. Agora, se eu quiser ir, por exemplo, numa loja e comprar um resistor que faça a mesma coisa que esses três juntos. Então, a gente chama de resistência equivalente em série. Aí, cada livro chama de uma letra, R equivalente, R soma, enfim, vou chamar de RS, de série. A resistência em série vai ser o seguinte, vamos raciocinar. A gente tem que U é igual a R vezes I, sai lá da primeira lei de Ohm. A bateria, ela tem 30 volts. A resistência que ele encontra, eu vou calcular, vezes 1 ampere, que é a bateria, que é a corrente, a intensidade da corrente elétrica. Então, a resistência elétrica que essa bateria encontra pela frente é de 30 ohms. Então, significa que as três baterias, que as três lâmpadas juntas, cada uma tendo 10 ohms, juntas equivalem a 3, a uma só de 30. Então, as 3 de 10 ligadas em série, essa e essa, equivale a uma de 30. Então, uma conclusão meio que óbvia é que a resistência em série é só eu somar as três juntas. Então, vai ser o R1 mais o valor do R2 mais o valor do R3. Então, essas informações que vocês estão vendo aqui são as informações conceituais principais dos resistores ligados em série. Então é isso, gente. Queria conversar com vocês sobre resistores em série, os conceitos básicos e principais, que é a divisão da DDP da bateria entre os resistores, a corrente elétrica ser igual para cada uma, a resistência em série ser a soma dos resistores. Esses conceitos são fundamentais para esse tipo de associação, e depois tem que fazer exercício para ir treinando para as provas, Enem, essas coisas. Esse era o meu objetivo. Espero que eu tenha alcançado e ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Fica assim, aquele abraço e até o próximo vídeo aí.